E aí, roladores e roladoras de dados, eu sou o Dimitri, esse é o R2PG e hoje teremos 5 dicas para melhorar sua interpretação. Como criar um personagem realista? Bem, de acordo com o Maurício de Souza, o criador de... Eu ia falar Avatar por algum motivo. Mas ele não é o criador de Avatar, é quase isso, ele é o criador de Turma da Mônica. Turma da Mônica basicamente me alfabetizou, por isso que eu estou travando enquanto falo, porque não é o melhor lugar para se alfabetizar alguém. Mas eu basicamente fui regado a Turma da Mônica desde criança e eu adoro, meu pai adora também, ele lê essa até hoje. E recentemente saiu um filme que eu fui lá nos cinemas e segurei aqui o suor, né? Que tava assim, a ponta assim dos meus olhos. Então é o seguinte, ele disse que pra ele é quase covardia, é quase uma trapaça a maneira como ele cria os personagens, porque os personagens que ele cria são baseados em pessoas que ele conhece. Então fica muito mais fácil dele saber como eles vão se comportar em determinada situação, porque ele já conhece pessoas, é mais fácil dele entender, é mais fácil dele projetar como eles vão se sair, como eles vão agir, como eles vão reagir nas situações que ele coloca os personagens dele. Aí você pensa, peraí, mas você já falou sobre isso, que a gente tem que fazer um personagem baseado num personagem que a gente gosta de filme, um personagem que a gente gosta do jogo, um personagem, alguém que a gente conhece? Sim, já falei. Agora, saca só. Com isso, você pode mergulhar muito mais profundamente e muito mais rápido do que você criando um personagem do zero. Dá pra fazer isso com um personagem criando do zero e nós vamos dar dicas para isso futuramente. Mas por enquanto pensem bem. Quando você conhece a pessoa, você conhece, dá mais profundidade pra ela. Você conhece ela com mais profundidade. Dificilmente tem um personagem de um filme que você assista que mostra apenas a camada superficial dele. Normalmente mostra a profundidade, as contradições. Se você com personagens que têm contradições, personagens que têm entendimentos e ideias que se contradizem, personagens com várias camadas de profundidade, chega a certo momento que ele vai fazer coisas, que ele vai agir de certa maneira que os outros não vão compreender. Mas isso é extremamente necessário. É mais importante você interpretar os sentimentos do que você explicar os sentimentos. E vamos para a segunda dica, o Show Don't Tell. Quer saber um pouco mais sobre o Show Don't Tell? Tem aqui o kart, mas o que vocês precisam ter em mente é: se eu fizer assim, assim, assado, se eu começar a chorar agora, se eu me desesperar nesse momento, se eu começar a bancar o louco neste momento, os jogadores e o mestre não vão entender o que eu estou querendo passar para eles. Então eu vou dizer, eu estou com medo neste momento, por isso, não, você não precisa. Se você acha que seu personagem tá com vontade de chorar, chore. Se seu personagem tá com vontade de gritar, grite. Se seu personagem tá na hora de se calar, se conter e não falar mais nada, não querer tratar com nenhum dos outros personagens, faça isso, não tem problema. É muito mais importante você interpretar do que os outros entendam o que está acontecendo. Depois, você se explica, mas não se explica fora do jogo, você se explica dentro do jogo. Afinal, vai ter momentos em que aquela situação mais tensa que levou você para aqueles sentimentos extremos vai se abrandar. Algum momento, durante uma mesa de chamado de Cthulhu, por exemplo, vocês irão recuar, interagir em algum lugar. Um grupo de aventureiros fique ali ao redor da fogueira. E aí, nesse momento, vamos para a terceira dica, extremamente importante, que dificilmente eu vejo em mesas, que é a interação. Este é o momento dos outros personagens que falam assim, mano, por que você agiu daquela maneira? E ali você você dentro do personagem, você dentro do jogo, vai e explica por que você agiu daquela maneira. É meio inconcebível você explicar isso em off, durante a cena, ou seja, atrapalhando a cena, demorando a cena, estragando a imersão sua, principalmente, que é a mais importante, que você tem que cuidar, mas vai estragar também a dos outros, vai estragar o jogo, exagero, mas você tá entendendo o que eu tô querendo dizer. Vai atrapalhar o jogo ali, pelo menos a parte do roleplay, pra explicar por que você tá agindo daquela maneira, e depois vocês ficam na frente da fogueira sem falar nada. Ou seja, você agiu de uma maneira completamente inconcebível, os jogadores sabem por quê, porque você explicou de maneira equivocada, e os personagens não sabem, os personagens não estão interessados em saber. Ou seja, atrapalha duplamente o jogo, ao ponto que isso poderia ser uma ajuda dupla ao jogo. Agora que nós estamos falando sobre profundidade, interação entre os personagens, bem como os personagens agindo de maneira extrema em situações extremas, nós vamos entrar agora para a quarta dica, que é arco do personagem. Eu já falei sobre arco do personagem, mas é extremamente importante vocês pensarem como essas situações extremas estão abalando meu personagem. Não abalando daquele momento que você gritou, chorou, correu, fugiu, se escondeu. Mas
por todo o resto do jogo. Será que houve consequência? Será que você ter fugido fez você perder um amigo? O momento que você gritou e se desesperou fez você chamar a atenção de monstros ou de algum inimigo? Será que você gritando fez o cachorro latir? Você tem que ficar extremamente legal, você tem que ficar paranoico, pensando como aquelas experiências estão influenciando no seu personagem. Vou falar de novo do exemplo do Will, que no começo do primeiro episódio da série de Stranger Things, ele ficou indeciso se ele fazia o ataque ou não, e depois com a pressão dos coleguinhas dele, ele resolveu soltar a bola de fogo e o dado rolou lá pra lá de Bagdá e eles não acharam mais. E ao final, depois de toda aquela experiência brutal e aterradora que ele passou, ele fez a magia de bola de fogo pra tentar atacar. Criar um personagem realista, show don't tell, interação e arco de personagem, nós juntamos aqui e temos o quê? Um personagem que te dá tesão. Como assim? Cara, você tá criando um personagem. Pensa nele. Pensa como ele vai agir, como ele vai reagir. Pensa como ele vai atuar. Como você vai atuar. E pensa, cara, você vai se divertir fazendo isso? Você vai se divertir sendo um bárbaro porradeiro que cai na batalha e tudo mais? Você vai se divertir sendo um mago que não aguenta um golpe vindo de frente, tem que se esgueirar, tem que se esconder e saber a hora de agir? Você vai gostar de jogar como ladino, que é extremamente importante para abrir as fechaduras e ver se tem armadilhas e agir de maneira sorrateira e não de maneira aberta? Eu tô falando apenas sobre personagens de fantasia medieval e falando sobre os roles dele dentro de uma party, mas pensa bem também na personalidade dele. Por exemplo, se você cria um personagem galanteador, você vai gostar de toda vez que você tiver a oportunidade tentar galantear alguém ou não. Você vai gostar de ser um personagem cabeça quente que qualquer situação se explode. Pense nisso pra tudo. E pense bem, cara, você vai gostar de jogar com esse personagem porque se você não tá achando tão interessante, mude isso. Mude personagem, cara. Você não é obrigado, eu já joguei com 1000 personagens, eu quero ver uma coisa nova. Mas eu acho que eu não vou me divertir assim. Cara, se você não vai se divertir, não jogue assim. Essa é uma das únicas regras do jogo. Quer saber sobre as regras do jogo de RPG? Está aqui. E com tudo isso, seguindo essas 5 regras, eu garanto que a sua interpretação vai estar um passo mais próximo de ser épico. Não é pra isso que nós jogamos. Então, galera, se você curtiu esse jogo, compartilha no seu grupo de WhatsApp, sorriam, sejam felizes e interajam aqui. Digam lá qual foi o personagem que você mais se divertiu jogando e por quê. Até a próxima.